dia! Hoje é domingo, 1º de junho, primeiro domingo do mês. Estamos aqui com a live do livro. Vamos testar o som, um pouquinho menos de 1 minuto. Deixa eu ver se está ok. Aparentemente está ok. Se tiver alguma interferência, vocês não estiverem ouvindo, eu estiver travando, porque minha internet deu uma oscilada aqui, vocês me avisam, tá? Daqui a pouquinho a gente vai começar o livro dessa semana, o livro da live do mês, né? Porque o livro continua da semana, mas a live agora é do mês, tá? Pontualmente 10 horas. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vamos começar hoje, vamos falar deste livro, Factfulness, o hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos, do Hans Rosling, acho que é assim que fala, junto com o filho dele, Ola Rosling, e a sua nora, Anna Rosling, que são as pessoas que estão dando continuidade ao trabalho, à empresa deles. Depois vale a pena dar uma pesquisada na internet, tem vários TED que ele fez. Ele já faleceu em 2017, assim que lançou o livro, ele faleceu. Tanto é que no prólogo, nas edições posteriores, o filho dele faz uma homenagem para ele, né? E é um livro que eu recomendo, vale a pena ler, mas não é livro de uma semana, tá? Eu demorei 15 dias para ler, e acho que pode ser aí livro do mês. Então vamos ver se vocês assistindo a live se motivam para ler esse livro, tá? E aí, para dar uma atualizada, tem bastante gente me perguntando, às vezes quando eu encontro, às vezes por aqui também, se eu parei com a live do livro. Então, o que que acontece? Eu tô com uma rotina bem puxada, então não estou dando conta de preparar toda semana a live para vocês. Você sabe que eu faço um script, eu gosto de ter aqui mais ou menos um roteiro para a gente dar conta, né, de todo o conteúdo em 1 hora. E eu não tô conseguindo fazer isso, então eu continuo com as leituras semanais, um livro por semana. Eu posto no feed para vocês, para motivar, para incentivar vocês a lerem também. Bom dia, meu bem. E aí a gente tá fazendo a live uma vez por mês. Então, no primeiro domingo do mês, a gente faz a live daquele livro da semana, tá? Marcela me deu uma ideia essa semana de a gente, de repente, fazer uma votação, uma enquete dos livros lidos durante o mês, quais que vocês querem que a gente faça a live. Então, eu vou tentar aí esquematizar e ver se a gente consegue já para o próximo mês fazer alguma coisa nesse sentido mais interativo. Eu vou perguntar também, fazer uma enquete para vocês, para ver se essa metodologia é o que vocês preferem, tá? Mas hoje, então, a gente vai falar sobre isso, sobre esse hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos. E para começar, algo muito interessante que o autor traz no livro é em relação à mudança do mundo de maneira geral para melhor, né? Então isso foi algo também que me chamou a atenção. Eu gostei da forma com que o Hans pensa, com que ele traz a realidade dos fatos para a gente poder ter uma visão não só mais otimista, mas principalmente realista. Ele faz uma comparação a partir de 200 anos para cá. Bom dia, Lídia, seja bem-vinda. Ele faz uma comparação de como o mundo melhorou. E sim, com choque de realidade, trazendo ainda os desafios atuais, as dificuldades que a gente tem, as problemáticas de maneira geral, socialmente falando, entre nações. Ele traz muito aqui relatos e fatos, estatísticas da fome, de guerra, de todos os problemas que a gente vive, ou no dia a dia, ou num contexto social maior, e mostrando de como que as coisas estão muito melhores hoje do que há 10 anos atrás, do que há 20 anos atrás, e do que há 200 anos atrás, que ele faz uma correlação muito interessante. Ele tem um site também da empresa deles, né? Eles têm uma empresa que trabalha com essas estatísticas. O livro é muito legal, ele traz aqui os gráficos na contracapa, ele traz aqui, ó, né, todas essas estatísticas, ele faz de modo ilustrado.
ele traz as comprovações o tempo todo, ó. Todo o livro dele, ele traz a teoria, ele explica, e aí ele traz aqui os gráficos, né? As informações, tipo, literalmente desenhando pra gente entender. Então, vale muito a pena. É um livro gostoso, é um livro fácil de ler, só que ele é um livro extenso. Ele tem muita informação, muitos números, né? Muita estatística. Tem 200, quase 300 páginas, 274 páginas, 277 páginas só de leitura em si, fora apêndice, a bibliografia dele, que é super extensa, mas eu super recomendo, tá? Vale a pena a gente ver, nem que seja para a gente ressignificar um pouco a nossa realidade e se motivar para construir um mundo cada vez melhor. Ele traça aqui um processo, eu diria, evolutivo, né? Então, ele fala da nossa evolução, da evolução das espécies, de como as coisas têm se encaminhado, de como as pessoas, as relações têm se encaminhado. Ele talvez teria uma atualização pós-Covid, porque esse livro ele é da era antes do Covid, mas ele traz aqui estatísticas de outras pandemias, né? Conforme ele estudou, eles pesquisaram, são pesquisas bem intensas, trabalham com todo o globo terrestre, então eles trazem estatísticas, realidades de países. Ele propõe uma nova forma de, como é que eu posso dizer, de qualificar e quantificar o país através do nível de renda, são 4 níveis, e não só do país em desenvolvimento. Ele traz uma crítica bem severa e, na minha opinião, bem construtiva em relação à dicotomia de dois extremos, né? Ele trabalha com, ele fala assim que a maioria tá no meio entre dois lados. Então, ele faz críticas ali sociais com os chefes de governo, conseguiu, através dos seus estudos, das experiências e principalmente das palestras que ele rodou o mundo todo dando, mudar algumas coisas de Banco Mundial, Organização Mundial de Saúde, enfim. Foi um cara super influente, tá? E vale realmente muito a pena a ler. Então, eu vou acelerar aqui. O que eu fiz? Como tem muitos gráficos, muitos dados estatísticos, e na live eu trago aqui um resumão, né? Um formato mais claro, com a minha visão daquilo que eu extraí de mais importante para poder passar em 1 hora para vocês. E não faço aqui, eu tenho a minha colinha, o PowerPoint, mas não consigo transmitir isso para vocês em paralelo. Eu não consegui fazer um resumo sequencial e até para mostrar, né, esses gráficos. Então, a minha forma de construir a live hoje foi um pouco diferente. Eu fiz um resumo de cada capítulo, e aí eu vou explicar que ele traz, são 11 capítulos, 10 deles ele traz sobre o nosso instinto, os instintos que regem a nossa manifestação, seja ela pessoal, seja ela social ou na nossa interação com outras pessoas. Então, eu vou falar sobre cada um deles e ele traz a visão do Factfulness, né? Então, dessa visão baseada em fatos da realidade em si, para a gente poder melhorar as nossas interações, as nossas condutas, a nossa própria vida, né? A nossa qualidade de vida, a nossa forma de ser. Aí dentro do objetivo da motivação de leitura e da própria live, que é a gente ter uma vida mais leve, uma vida mais feliz, uma vida mais realista, principalmente com essa visão, né, fundamentada e baseada em fatos. Então, o subtítulo do livro é esse, O Hábito Libertador de Só Ter Opiniões Baseadas em Fatos, por isso que é Factfulness, né, o título da língua inglesa. E traz aqui que quando nos preocupamos com tudo o tempo todo, em vez de compreendermos as coisas como realmente elas são, perdemos a nossa capacidade de nos concentrar nas verdadeiras ameaças. E, gente, ele comprova isso estatisticamente e principalmente trazendo a realidade dos fatos. Não é só uma média, inclusive em um dos instintos aqui que ele fala,
ele critica, inclusive, a média, assim como ele critica os extremos. É bem interessante, tá? Mexe aí com a nossa forma de pensar de diversas maneiras. Esse livro se trata, então, de uma verdadeira batalha para combater a devastadora ignorância global. São dados como jamais vimos, informações como uma forma de terapia, fruto de 18 anos de intensa pesquisa e trabalho em equipe. E eu já posso dizer aqui de mais de 20 anos, né? 18 anos quando ele escreveu o livro, que foi lançado lá em 2015. 2014, eles finalizaram, 2015, se eu não me engano, foi a primeira edição nos Estados Unidos. Aqui no Brasil foi o ano passado, em 2024. São ferramentas simples para pensar e melhorar o nosso senso de como o mundo funciona. É a compreensão como uma fonte de paz mental. Porque quando a gente tem essa perspectiva, né, dentro de um fluxo evolutivo de que as coisas realmente estão melhores, isso dá uma certa tranquilidade, ainda que a gente tenha que trabalhar muito para combater as injustiças, a fome ainda é uma realidade, a miséria em muitos locais ainda é uma realidade, as guerras a gente está vendo aí, com acesso à informação, a gente realmente tem acesso mais rápido à realidade dos fatos, aonde a gente não vê, aonde a gente não chega. O Hans Rosling, então, quem era ele, né, esse autor? Ele é médico, estudou estatística com a missão de combater a ignorância devastadora a partir de uma visão de mundo baseada em fatos que todos possam compreender. Então, literalmente, ele desenhou para facilitar a nossa compreensão dessa máquina estatística, né, desse tanto de números e realidades que às vezes dificulta a nossa compreensão. O objetivo após a leitura que ele traz no livro é que nós sejamos capazes de entender corretamente o mundo. E aí ele fala assim: você tomará decisões melhores, ficará alerta para os perigos e as possibilidades reais e evitará ficar constantemente estressado com coisas erradas. Você será capaz de mudar a sua visão de mundo e substituir reações instintivas por pensamentos críticos. Bom dia, Future. Não sei se é a Vânia querida ou o Gervásio que tá aí. Sejam bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui, tá? Então, o que acontece? Ele faz também uma crítica bem pesada à própria mídia, ou à forma como a mídia passa as informações pra gente. Este é um livro sobre o mundo como ele realmente é. Também é um livro sobre você e por que você não enxerga o mundo como ele realmente é. Ele traz aqui essas distorções que a gente faz, esses instintos que a gente foi ensinado ou foi a forma como a gente aprendeu a ter uma visão crítica sobre as coisas. Ao longo dos últimos 20 anos, a proporção da população global vivendo em pobreza extrema caiu pela metade. Isso é totalmente revolucionário. Então, esse é um dos itens que ele traz e trabalha em alguns capítulos falando sobre o processo da extrema pobreza dos países que ainda são maioria, né, ou tem a sua população em maioria pobre, né, ou até miserável. Então ele traz aqui esse contexto, dentre outros fatores, tá? Hans traz nas primeiras páginas do livro um teste com 13 perguntas factuais para testar o nosso conhecimento sobre o mundo. Eu fiz, tá? Vou mostrar aqui para vocês, né? E claro que vergonha alheia, porque do meu teste aqui, quando eu fiz, ó, eu acertei só 4 das 13 perguntas. E a última, ele falou que foi pergunta brinde, que todo mundo acerta, então não conta. Ele conta só 12 perguntas para fazer a estatística dele. Então, dessas 12, eu acertei 3. E, apesar da frustração, fiquei feliz porque estou acima da média, porque a média as pessoas acertam de 1 a 2 questões. E aí, gente, já começa a chocar nesse início, porque ele traz assim: mais de 12 mil pessoas já responderam esse teste com a mesma taxa de acerto, 2 perguntas em média. E aí você fala assim: ah, mas quem sou eu na fila do pão, né? Uma reles estudante, administradora aqui no Brasil, que tô ainda não consigo ler, acompanhar como o mundo
evolui, como as pessoas, as nações, não dou conta, né, de estar aí inteirada como o mundo funciona de maneira globalizada totalmente. Aí eu pelo menos choquei, porque ele traz que essas pessoas que ele fez o teste não são só pessoas comuns ou réis mortais como eu ou como você que possa estar assistindo essa live. Não são pessoas ignorantes, ao contrário, são pessoas altamente educadas que se interessam pelo mundo. Então, a exemplo que eu trago aqui, que ele cita vários tipos, né, de pessoas ou formações, a exemplo dos pesquisadores médicos e de alguns vencedores do Prêmio Nobel. Então, gente, por isso que eu fiquei feliz que eu falei para vocês a hora que eu vi que eu acertei 3, eu tô acima da média. E não é uma média ignorante ou uma média né, que falta conhecimento ou que falta estudo. Mas é uma preocupação que eu também tive, que foi a motivação do Hans para ampliar os estudos dele e principalmente para escrever o livro, saber que nós realmente somos ignorantes de fatos e realidades que estão aí, os números expostos, divulgados em vários canais de comunicação, canais sérios, a exemplo de canais dos países em si, acho que ele cita BCC, NCC, não sei. Enfim, mas ele faz também essa crítica à seriedade com que alguns canais publicam, né, trazem matérias e informações para gente. Bom dia, Isaac, seja bem-vindo. E aí ele fala, não é uma questão de inteligência. Todos parecem compreender o mundo de uma maneira devastadoramente, sistematicamente equivocada. Todo grupo de pessoas que eu questiono, aí a fala do Hans, pensa que o mundo é mais assustador, mais violento e menos esperançoso, ou seja, mais dramático do que realmente é. Hans sentia-se extremamente frustrado e preocupado que as pessoas estivessem tão enganadas a respeito do mundo e decidiu entender o porquê isso acontecia, como tantas pessoas poderiam estar enganadas sobre tanta coisa. Descobriu que as pessoas preservavam uma visão de mundo da época em que seus professores haviam saído da escola. Então, ele constrói isso, ele vai trazendo no livro, né, toda essa forma com que ele fez e com que ele criou uma metodologia para chegar às conclusões dessa pesquisa de mais de 20 anos. Deste modo, então, ele entendeu que precisava fazer algo a respeito para atualizar o conhecimento das pessoas e desenvolver principalmente ferramentas que apresentassem os dados de uma maneira mais clara, além de atuar nos instintos. E aí, por que ele traz essa questão de além de atuar nos instintos? Que ele inicialmente achou que era só um problema de atualização, que as pessoas não tinham acesso aos dados reais. Depois ele descobriu que não era só isso. Então, ao longo desses anos, durante a pesquisa, ele foi, conforme as premissas iniciais, trabalhando, entregando os dados, os resultados, e aí ele viu que muitas vezes essa ignorância que ele chama, né, em relação ao mundo como ele realmente continuava mesmo com a disponibilização dos fatos. E aí veio uma segunda parte da pesquisa, que foi essa do porquê que a gente, mesmo com o dado, com a informação na mão, tinha uma certa distorção, ou não acreditava, ou não reconhecia aquela realidade. Ao ler este livro, você vai entender perfeitamente como funcionam os nossos instintos dramáticos, os dramáticos ele que chama assim, e a visão de mundo super dramática. Hans também convenciona essa visão de mundo super dramática. Ele explica e comprova, inclusive, o porquê deste termo, né? O porquê que ele chama dramático, que parece exagerado, mas retrata exatamente a realidade e a forma como lidamos com ela, distorcendo-a. Ou seja, é uma realidade que a gente distorce em função, principalmente, desses instintos. E aí ele fala o seguinte, as pessoas interpretam mal os fatos mesmo quando eles estão bem ali na sua frente. Não sei se quando você ouve essa frase, você lembra de várias situações e várias pessoas assim. Às vezes a gente não quer acreditar naquela realidade,
às vezes é uma realidade que nos causa alguma comoção, nos dói, né? Faz com que a gente não queira encarar a vida como ela é, o fato como ele é. Quando eu li essa frase, eu lembrei de várias situações, vários contextos, comigo mesmo, com pessoas que a gente conhece, que as coisas estão ali, o fato está ali, escancarando uma realidade e a pessoa não aceita, não quer aceitar, não quer acreditar e cria uma nova lógica na sua cabeça para poder superar aquele contexto ou fazer de conta com que ele não existiu. A visão de mundo super dramática é estressante e estagnadora. E o fato, ele é por si só, né? Então, não adianta a gente não querer aceitar, não querer acreditar, fazer de conta com que ele não existe, porque cedo ou tarde a realidade dos fatos, ela vem à tona, queiramos nós ou não. Passo a passo, ano a ano, o mundo está melhorando. Essa é a boa notícia e é algo que me motivou, sim, né, ao ler e compreender essa realidade através das páginas deste livro. Não em cada uma das estatísticas, não em todos os anos, mas melhora como regra. De modo geral, se a gente faz um recorte, o mundo hoje é melhor do que há 5 anos atrás, do que há 10 anos atrás, do que há 200 anos atrás, principalmente. Apesar de enfrentarmos enormes desafios, fizemos um tremendo progresso. Essa é a visão de mundo baseada em fatos. Se uma pessoa tem uma visão de mundo equivocada, então sistematicamente ela terá palpites errados. Não sei se vocês conhecem pessoas assim, que como distorce a realidade dos fatos como eles são para atender às suas demandas, para atender às suas crenças, para atender os seus instintos, acaba tomando decisões equivocadas atrás de decisões equivocadas e muitas vezes usando muitos argumentos, muitas desculpas, muitas justificativas para não mudar o seu modus operandi, a sua forma de funcionar, porque é mais fácil viver assim, só que não entende que não é mais fácil, que poderia ser muito melhor. É muito difícil mudar uma visão de mundo super dramática, porque ela decorre precisamente da maneira como o nosso cérebro funciona. E aí, gente, eu vou fazer um super resumo aqui, vale a pena ver no livro, porque ele dá uma senhora de uma aula de como que a gente trabalha com o nosso cérebro, com o funcionamento do nosso cérebro, muitas vezes sem entender, sem perceber, ligado no automático. E também tem uma boa notícia aqui, é possível reorganizar esse processo se a gente entender a forma como o nosso cérebro funciona. E aí ele traz assim, o cérebro humano é produto de milhões de anos de evolução e nossos circuitos contêm instintos que ajudaram os nossos ancestrais a sobreviver em pequenos grupos de caçadores e coletores. Então não é só a partir do nosso nascimento, é de como a nossa história vem funcionando ao longo das vidas, né, dos séculos, para a gente poder entender como o nosso sistema de referência funciona. E que muitas vezes os nossos instintos, eles vêm de uma questão de sobrevivência que não é mais necessária. Os nossos cérebros frequentemente se apressam em chegar a conclusões rápidas, sem muita ponderação, algo que costumava nos ajudar a evitar perigos imediatos. Estamos interessados em fofocas e histórias dramáticas que, em geral, era a única fonte de notícias e informações útil. Era lá no nosso passado muito distante, vocês vão compreender melhor no livro. Temos forte desejo por açúcar e gordura, que por hábito eram recursos vitais de energias quando os alimentos se mostravam escassos. Então existe uma lógica dentro de um processo evolutivo humano para que os nossos instintos, a dopamina, os hormônios, a nossa forma de funcionamento orgânica, cerebral, biológica, seja como é hoje. E a gente precisa compreender isso para que a gente possa melhorar essa forma de funcionar. Temos muitos instintos que costumavam ser úteis há milhares de anos, mas agora vivemos em um mundo muito diferente. Precisamos lembrar disso o tempo todo, precisamos nos atualizar sobre isso, né?
Então, a gente tem que fazer aí esse downloading, esse upgrade frente a essa nossa realidade. Ainda precisamos lembrar desses instintos para dar sentido ao nosso mundo e fazer com que possamos sobreviver mais um dia. Mas precisamos aprender a controlar a quantidade de drama que consumimos, o que nos impede de ver o mundo como é e nos põe terrivelmente fora da rota. Este livro, e aí é uma fala ipsis literis do Hans, este livro é minha última tentativa de causar um impacto no mundo, mudar a maneira de pensar das pessoas, acalmar os seus temores irracionais e redirecionar as suas energias para atividades construtivas. O mundo já é totalmente diferente do que imaginávamos. Muitas das mudanças que pensávamos que jamais ocorreriam já aconteceram, né? Então, o mundo de 50 anos atrás, 100 anos atrás, não vamos muito longe, né? De 20 anos atrás, existiam coisas que a gente sequer imaginava, ou ao contrário, que a gente garantia que era impossível de acontecer. E hoje já é realidade, né? Haja vista a gente lembrar aí de telefones, de imagens, inteligência artificial, então, era inimaginável e hoje está aqui, né? A gente aprendendo a lidar e a trabalhar com essa realidade que já é fato, já aconteceu, não tem mais como fugir. Espero ajudar, então, a fala dele a despertar a sua curiosidade sobre o que é possível, que é algo inteiramente diferente daquilo em que acreditam. Perceba como podem ser equivocadas as suas intuições e como enxergar a verdade de fato. E aí, então, né, para essa live eu trouxe aqui, principalmente em função do nosso tempo, o resumo dos capítulos que o próprio autor faz no final de cada um deles, tá? Então, eu quase copiei e colei aqui para trazer para vocês a visão, a ótica do Factfulness, né? Então, de como trabalhar esses instintos vendo a realidade dos fatos, que é essa visão do mundo baseada em fatos, tá? Então, no final até vou fazer um resumão, mas ele traz aqui, cada capítulo é um desses instintos. Então, no primeiro capítulo, ele trata o instinto de separação. E aí, gente, de novo, tá? Leiam este livro para a gente poder aprofundar, que é livro que daria umas 4 lives aqui para a gente poder trazer a definição e cada uma, e ele traz isso brilhantemente, didaticamente no livro. O instinto de separação. Então, a visão factfulness, né? A visão baseada em fatos, é reconhecer quando uma história diz respeito a uma separação. Para controlar esse instinto, procure a maioria. E aí, esse reconhecimento da história, a gente precisa checar a realidade, né? A gente, ainda que doa, ainda que a gente não goste, ainda que não seja aquilo que a gente queira, a gente tem um choque de realidade em si, a gente encarar esses fatos e aí a gente aprender a lidar com isso, né? Se é algo que pode nos ajudar a melhorar, a gente tira proveito. Se é algo que não vai nos auxiliar ou que a gente não quer mexer naquele momento, a gente deixa ali para depois, mas a gente precisa compreender a realidade, o fato como ele é. E aí ele fala assim, tenha cautela em relação a comparações médias. Se puder conferir as extensões, você provavelmente vai descobrir que há uma sobreposição. E aí, vale a pena, assistam o TED. No livro ele traz esses gráficos também de como a gente pode interpretar uma realidade equivocadamente ou distorcer essa realidade em função do nosso viés, tá? Ou até de trabalhar com essa média que ele nos ensina como que isso funciona. Para a gente não ser extremista, né, polarizado, uma coisa ou outra, e nem ser também só a média, porque ela pode distorcer uma realidade em função dessa sobreposição. Tenha cautela também em relação a comparações extremas. Em todos os grupos de países ou pessoas, há alguns no topo e alguns na base. A diferença, às vezes, é extremamente injusta, né? Então, as realidades extremas, ela pode ser realmente injusta. E aí ele traz aqui a questão da saúde, a questão da riqueza, muitas variáveis para a gente poder avaliar e analisar.
a maioria geralmente está em alguma parte no meio. Então, esses extremos, eles são realidades, né? Mas são extremos que representam uma minoria, quase sempre, ou pelo menos em todos os contextos dessas variáveis que ele traz no livro. A visão de cima. Lembre-se, olhar do alto para baixo distorce a nossa visão. Todo o resto parece igualmente baixo, mas não é. Então, ele vai trazendo essas comparações e vai fazendo essas analogias para despertar na gente, né? Ele fala a mesma coisa de modo diferente, de várias formas diferentes, para a gente realmente compreender o que ele está trazendo e esse mundo como ele é e esse embasamento nos fatos de modo geral. Capítulo 2, o instinto da negatividade, né? Factfulness é reconhecer quando somos atingidos por notícias negativas e lembrar-nos de que as informações sobre os eventos ruins têm muito mais chances de chegar a nós. Quando as coisas estão melhorando, nós frequentemente não ouvimos nada a respeito. Isso nos dá sistematicamente a impressão excessiva da negatividade do mundo ao redor, o que é bastante estressante. E aí, gente, também vem a forma como a gente funciona. Tem algumas semanas eu estava conversando com um grupo de pessoas e uma das pessoas falou assim, Rê, mas as pessoas só olham o que a gente faz de errado, não olha o que a gente faz de certo, né? E infelizmente a natureza humana é assim. Talvez até em função desse nosso passado, desse instinto de sobrevivência, e esse instinto de negatividade, ele acontece muito na nossa vida, o tempo todo, né? Então, infelizmente, é assim e a gente precisa aprender a lidar com isso. E aí eu daria uma dica que uma das formas da gente aprender a lidar com isso, inclusive servir como exemplo para transformar, seja o mundo ao nosso redor, o nosso mundo, ou até ter um impacto positivo no mundo e de modo geral, é a gente começar a valorizar também as coisas boas, né? Então, trabalhar com esse instinto de negatividade em um instinto, ou transformá-lo em um instinto de positividade. E aí, a gente precisa ser cada vez mais realista, então não é fazer de conta que o ruim não existe, mas valorizar o que a gente tem de bom também, os nossos talentos, e principalmente focar na solução, em como a gente resolve aquilo que não está tão bom ainda ou aquilo que é ruim, né? Qual que é o nosso papel, a nossa responsabilidade, o nosso compromisso com o que é negativo, com o que não está bom, ou com as nossas próprias falhas, né? Só fazer de conta que a gente não erra ou acreditar que a gente não erra seria muita pretensão. Então, sim, nós somos falhos, nós erramos e a gente precisa aprender a lidar com isso e trabalhar nesse processo de ser mais assertivo ou diminuir o impacto das nossas ações negativas em tudo que a gente faz. Para controlar esse instinto, espere notícias ruins. Então, assim, saber também que a vida como ela não é perfeita, né? Então, a gente também não querer ter um nível de exigência, de perfeição, de 100% de acerto o tempo todo. Isso ajuda bastante. Melhor e ruim. Pratique distinguir entre um nível, por exemplo, ruim, e uma direção de mudança, por exemplo, melhor. Então, ele traz esse contexto de que um mundo melhor hoje não quer dizer que está sem coisas ruins. E ele traz muitos exemplos dentro da nossa realidade, né? Então, às vezes, a gente acha que, assim, teve um problema muito grave ou algo muito ruim que a gente errou, ou que aconteceu na nossa vida, é como se todo o resto perdesse o valor, né? E a gente não atua exaustivamente para melhorar, para resolver aquele problema, e a gente acaba, às vezes, desvalorizando tudo que já valeu a pena, tudo que a gente já acertou. Eu já falei em algumas lives, outras lives aí falando de processo de autoconhecimento, né? Dentre outros fatores, às vezes até de sentimentos, da raiva, do perdão, que a gente tem, às vezes, essa tendência, né? De teve um problema, encontrou com uma pessoa, teve ali uma discussão e a gente fala assim, nossa,
fulano acabou com o meu dia, ou isso acabou com o meu dia. Então, assim, é bem o instinto da negatividade em ação, sabe? 1 minuto, 5 minutos ou 2 horas de contexto problemático acabar com o nosso dia, acabar com a nossa vida. Então, olha como a gente tem ainda isso arraigado, né, na nossa manifestação. E a gente precisa superar isso, atualizar isso e lidar com esse problema, com esse contexto difícil, com essa realidade negativa de fato, mas dentro daquela proporção. Daqui a pouco ele vai falar aqui em algum contexto da proporcionalidade. Eu não sei se é nesse instinto. Convença-se de que as coisas podem ser ao mesmo tempo melhores e ruins. Notícia boa não é notícia. Notícias positivas quase nunca são relatadas pela mídia. Assim, o noticiário quase sempre é negativo, ou seja, a gente está com um input negativo ainda o tempo todo na nossa vida. Quando você vê notícias ruins, pergunte-se se notícias igualmente boas chegariam até você. Então, é aquele contexto. Teve lá uma tragédia, uma guerra, e isso é real, não é, de novo, fazer de conta com que isso não aconteça, não está acontecendo, ou com que não seja importante, ou com que a gente não tenha que agir em relação àquela notícia ruim. Mas é uma notícia ruim para muitas ações que estão sendo feitas positivas e que não vêm à tona. Não dá ibope, como a gente fala, né? Melhora gradual não é notícia. As chances são maiores de você notar as quedas e não a melhora geral. Então, assim, às vezes também um resultado, uma coisa negativa, é em função de várias ações não tomadas e a não percepção ou a não ação nesses contextos mais críticos que, se tivessem sido tratados, poderiam ser melhorados. Da mesma forma, a gente não enxerga essas pequenas ações que vão construir um resultado positivo no futuro. E ele traz também muitos contextos, né? Então, por exemplo, um dos exemplos que ele traz aqui no livro é em relação à água encanada. É uma ação simples, é uma ação que ela não é cara, é uma ação que todo governo, por mais miserável que seja uma nação, pode fazer, consegue fazer, e, no entanto, não é prioridade. Da maioria de nós. E a água encanada por si só não precisa ser nem tratada, tá? Só o fato de ser encanada já melhoraria bilhões de vidas que teriam ou deixariam de ter interferências negativas, doenças, inanição, enfim, vários contextos que ele trabalha aqui nos dados, né, e nas informações em função de pouco investimento, né? Ou a partir de pouco investimento. Então, também tem essa questão dos interesses, das prioridades e tudo mais. Mais notícias negativas não significam mais sofrimento. A existência de mais notícias ruins às vezes se deve a uma melhor vigilância em relação ao sofrimento e não a uma piora do mundo, né? Então, também, às vezes, explicitar uma realidade faz com que mais pessoas tenham acesso àquela informação e possam juntas agir para melhorar aquele contexto. A gente também precisa ter essa visão do o que a gente faz quando uma notícia ruim chega até nós. E aí ele traz assim: tenha cautela contra a idealização do passado. As pessoas frequentemente glorificam as suas primeiras experiências e as nações normalmente glorificam as suas histórias. Então é aquela condição de ficar arraigada, enraizada a um passado que já não existe mais. A gente precisa se atualizar também. Capítulo 3, o instinto da linha reta, de linha reta. Factfulness é reconhecer a suposição de que uma linha só vai continuar reta e lembrar que essas linhas na realidade são raras. E aí ele traz aqui essa condição, ele faz uma analogia com vários tipos de linha, né? A linha reta, a linha em curva, a linha de escorregador. Ele traz aqui algumas categorizações e percepções de que a linha reta, ela é minoria, tá? E a linha reta, ela não retrata uma única realidade. Se ela estiver inclinada, ela já abarca ali milhares de novas variáveis para a gente poder trabalhar. Para controlar o instinto de linha reta, lembre-se de que curvas vêm em diferentes formas. Não presuma que as linhas são retas.
Muitas tendências não seguem as linhas retas, mas são curvas em S, linhas escorregadores, saliências ou linhas de duplicação. E aí ele trabalha cada uma dessas categorias dentro do livro, que não vai dar para a gente passar aqui. Capítulo 4, o instinto de medo. Factfulness é reconhecer quando coisas assustadoras ganham a nossa atenção e lembrar que não necessariamente são as que representam mais riscos. Medos fazem com que superestimemos os riscos. E aí, gente, faz inclusive o medo com que a gente retrate uma realidade super distorcida. O medo nos paralisa muitas vezes, em função de suposições ou hipóteses que não existem e não existirão. Nunca existirão. Então, a gente precisa ter uma visão mais crítica em relação a isso. Para controlar esse instinto, então, de medo, calcule os riscos. Seja mais realista. E aí ele traz o contexto do mundo assustador versus, né, o medo que uma realidade de fato, né? Então, o medo versus a realidade. O mundo parece mais assustador do que é, porque o que você ouve foi selecionado precisamente por ser mais assustador. Então, ó, ele faz uma interação aí lá com o instinto da negatividade, né? Seja pela mídia ou até mesmo por você, tá? O quanto que você fica mais preso ou chama mais a sua atenção às tragédias, às notícias ruins do que às notícias boas, as notícias positivas, ou o que você poderia fazer para minimizar o impacto dessas notícias ruins. E aí ele traz também uma equação de risco é igual perigo versus exposição. Então a gente precisa compreender melhor esses riscos até para poder controlá-los ou minimizar os impactos deles sobre nós. O risco que algo representa para você depende não do quão assustado você fica, mas de uma combinação de duas coisas. O quão perigoso realmente é e o quanto você está exposto a isso. Então, o risco ele não vai ser assustador se você não estiver exposto a isso. Bom dia, Vini, seja bem-vindo. Antes de seguir em frente, acalme-se. Quando está com medo, você vê o mundo de uma forma diferente. E eu diria de uma forma muito distorcida. Tome o menor número possível de decisões até o pânico desaparecer. Então, eu tenho uma técnica que quando eu tô com um processo aí de emoção muito alta, principalmente relacionada ao medo, ou à raiva, ou né, algo que realmente mexe comigo, e muitas vezes eu perco a lucidez ou diminui o meu processo de lucidez nesse sentido, eu paro. Espero essa emoção se estabilizar para que eu possa pensar melhor e eu tenho algumas técnicas para que isso aconteça, né? E gostei do livro do Renz porque eu vou aprimorar as minhas técnicas com essa visão do mundo como ele é, ou seja, enxergando a realidade, trabalhando com a realidade dos fatos em si, ampliando números de variáveis que estão envolvendo aquele contexto, tá? Mas aí a dica do Hans é essencial. Antes de seguir em frente, acalme-se. Quando você está com medo, você vê o mundo de uma forma diferente. Lembre-se disso e tome o menor número possível de decisões até o pânico desaparecer. Capítulo 5. Instinto de tamanho. Factfulness é reconhecer quando um número solitário parece impressionante e lembrar que você poderia ficar com uma impressão oposta se ele fosse comparado ou dividido por algum outro número relevante. Então, eu diria que esse instinto de tamanho, ele é até um instinto de contraponto, que ajuda a gente a enxergar uma realidade por uma visão mais ampla, né? Uma visão mais global. Bom dia, Fátima, seja bem-vinda. Para controlar o instinto de tamanho, põe as coisas em proporção. Então, é aquela questão da gente valorizar o contexto como ele realmente é, porque a nossa tendência é de supervalorizar, né? A gente é um pouco extremista, então a gente precisa trazer os fatos e as coisas na sua devida proporção e agir conforme essa proporcionalidade, né? Não perder muito tempo em coisas que a gente não pode resolver, que não depende de nós, que é em função da forma de funcionar da outra pessoa, do outro contexto, enfim.
E a dica é: compare. Números grandes sempre vão parecer grandes. Números isolados são enganadores e devem deixar você desconfiado. Sempre busque comparações e, idealmente, divida por algo, tá? Então, essa comparação de uma coisa com outra ou de uma coisa relacionada a outra. E aqui ele usa também, dá uma dica técnica de Pareto, que é a técnica 80-20, né? Ele fala assim: procure pelos poucos itens maiores e lide com eles primeiro. Muito provavelmente são mais importantes do que todas as outras partes juntas, tá? Então veja aquilo que realmente deve ser trabalhado, mexido, realizado naquele momento, tá? Então essa questão da proporção e da prioridade funciona muito bem aqui. E finalmente, divida. Quantidades e taxas podem conter histórias muito diferentes. Taxas são mais significativas, especialmente em comparações entre grupos de diferentes tamanhos. Então, a taxa está muito ligada com essa questão da proporcionalidade que ele traz, né? E às vezes um percentual, ele explicita uma realidade numa forma extremamente diferente do que a gente estava enxergando antes, né? Então, eu faço muita comparação em função do processo ali de venda, né? Muitas vezes de algum contexto no trabalho, em relação a quantos por cento aquela condição representa, né? Porque às vezes parece que é 20 reais só, é 50 reais só, mas é uma proporção, uma taxa, um percentual de quase 30%, de quase 60%. Então, é muita representatividade que às vezes as pessoas não valorizam e a gente precisa trazer essa realidade de fato. Capítulo 6. Instinto de generalização. Nessa forma que a gente tem de enxergar também, de generalizar tudo, de colocar tudo na mesma, no mesmo âmbito, e isso pode ser um grande problema, porque às vezes a gente vai tratar realidades muito diferentes como se fossem a mesma coisa. E aí o Hans traz assim: Factfulness é reconhecer quando uma categoria está sendo usada numa explicação e lembrar que essas categorias podem ser enganadoras, porque dependendo do contexto, ela pode estar totalmente equivocada e ou distorcida. Não podemos impedir a generalização. O que devemos tentar é evitar generalizar incorretamente. Então, a média trabalha muito com esse processo da generalização e, às vezes, ela não explicita uma realidade. Ou, como ela foi distorcida, ela traz um resultado incorreto, tá? Para controlar esse instinto de generalização, questione as suas categorias. Então, avalie os seus critérios, veja o fato em si ou as coisas que envolvem aquele fato, aquela realidade, para a gente poder ampliar a nossa visão de conjunto, as partes envolvidas, enxergar a realidade vista de vários ângulos, né? Aqui ele fala muito daquela questão de ter a visão de vários lados ou de todos os envolvidos para poder ajudar a gente a compreender o contexto como um todo. Procure por diferenças dentro de grupos, especialmente quando os grupos são grandes. Procure maneiras de dividi-los em categorias menores e mais precisas. Então, a gente precisa ali, né, fazer uma divisão para a gente ter, às vezes, muitas vezes, essas categorizações são por afinidades ou por extremos, aí depende do resultado que a gente quer, mas a gente precisa achar essas diferenças dentro de grupos maiores. E aí, a outra dica, né, nesse instinto, né, da generalização, procure por semelhanças entre grupos. Então, esse fato da afinidade que eu falei há pouco. Se você encontrar similaridades notáveis entre grupos diferentes, avalie se as suas categorias são relevantes, né? Então, você vai ter ali um extrato de informação. Procure também, além das semelhanças entre os grupos, procure por diferenças entre os grupos. Não presuma que o que se aplica a um grupo se aplica a outro, porque aqui, gente, eu penso que é um dos maiores fatores de erro ou de incorreção, né, de uma coisa incorreta dentro de uma generalização. É a gente achar que porque alguém se comporta daquele modo,
outros também se comportarão. E a gente tem essa tendência em função da forma como a gente funciona. Muitas vezes a gente cria uma expectativa ou a gente deduz que a pessoa vai fazer algo em função daquilo que nós faríamos, sem considerar a forma como a pessoa funciona, a forma como ela enxerga o mundo, o contexto, o problema, a situação, que pode e provavelmente é diferente da nossa forma de ser ou de enxergar. Tenha cautela, então, em relação à maioria. A maioria apenas significa mais da metade. Tenha cautela com os exemplos vívidos. Imagens vívidas são fáceis de lembrar, mas podem ser a exceção e não a regra. Aceite que as pessoas não são idiotas. Quando algo parecer estranho, tenha curiosidade e humildade para pensar e perguntar de que maneira isso é uma solução inteligente, né? Eu já vivenciei alguns contextos onde você discorda da pessoa e a pessoa te trata realmente como se você fosse idiota ou como se você não estivesse entendendo o que ela está falando. Ela repete 25 vezes a mesma coisa, você fala 25 vezes que você entendeu o que ela falou, mas que você pensa diferente ou que existem formas diferentes para se relacionar ou para, né, interagir ou para decisões a serem tomadas daquele mesmo contexto. E a pessoa simplesmente não te escuta ou acha que você não está compreendendo o que ela está falando. Tem até gente, não sei se já aconteceu com vocês, que começa a falar mais alto, porque acha que você não está escutando o que ela está falando. Chega a ser engraçado. Muitas vezes, quando a gente está estudando outra língua, inglês, ou às vezes até, né, eu tô aqui na tríplice fronteira, então Paraguai, Argentina, tentando se comunicar com alguém que não fala tão bem o portunhol, a gente não se expressa tão bem, aí a gente começa a falar mais alto, né? Eu uma vez estava num contexto onde a pessoa falou assim, eu tô escutando o que você tá falando, eu não tô entendendo mesmo, eu não tô compreendendo o inglês ali, ou a frase em inglês. Então, são situações, exemplos que eu estou trazendo aqui engraçado, mas que é muito sério, dependendo do contexto que você tiver, em função dessa ou generalização ou pré-concepção, né, que você tem do outro. E muitas vezes até numa forma de rigidez da sua forma de funcionar, onde você não considera o outro, né? Você não considera outras opções, é só o que você quer, o que você pensa, o que você sabe, a forma com que você faz, enfim. Eu posso falar isso aqui de carteirinha, porque eu tive muito tempo, né, da minha vida que eu coloquei aqui, que eu falava que era o meu melhor jeito, mas eu entendia que como se fosse o único jeito, né, de funcionar. E não é assim. Existem várias formas de chegar ao mesmo resultado. Capítulo 7, então, o instinto de destino. Factfulness é reconhecer que muitas coisas, incluindo pessoas, países, religiões e culturas, parecem constantes apenas porque a mudança está acontecendo lentamente. E lembrar que até mesmo mudanças pequenas e vagarosas gradualmente se tornam grandes mudanças. Então, é a importância, né, do pequeno passo, do detalhe, de fazer todos os dias, da constância, da disciplina, dentre outros fatores. Para controlar o instinto de destino, lembre-se de que mudança lenta ainda é mudança. Monitore as melhorias graduais. Uma mudança pequena a cada ano pode se traduzir numa enorme mudança ao longo de décadas. Atualize o seu conhecimento. Alguns conhecimentos perdem a validade rapidamente, pois estão constantemente mudando. E aí a gente traz aqui o exemplo da tecnologia, né? Algo que você aprendeu, fez um curso, virou super especialista o ano passado, pode estar em desuso já esse ano, tá? Então, a gente precisa se atualizar o tempo todo, e aí eu falaria, né, não só, obviamente, as tecnologias, mas as pessoas mudam, as pessoas reciclam, aos contextos, as coisas, enfim, a tudo aquilo que muda ao longo do tempo, e hoje em dia as mudanças elas estão acontecendo mais rapidamente. Se você quer se lembrar de como os valores mudaram, pense nos valores dos seus avós e em como eles diferem dos seus. Né? Então, como que os nossos avós, bisavós, nossos antepassados lidariam com uma situação que hoje a gente lida totalmente diferente. Colecione exemplos de mudança cultural. Então, estude também, estude história, veja como as coisas
mudaram ao longo do tempo, né, da própria história, como que antes a gente resolvia um problema que hoje é resolvido de forma totalmente diferente. Capítulo 8, instinto de perspectiva única. Factfulness é reconhecer que uma única perspectiva pode limitar a sua imaginação, eu diria até o seu conhecimento, e lembrar que é melhor olhar para os problemas a partir de muitos ângulos, obter um entendimento mais preciso e encontrar soluções práticas. Para controlar o instinto de perspectiva única, pegue uma caixa de ferramentas e não um martelo. Então, é uma analogia que ele faz aqui para a gente expandir as opções, as visões que a gente tem, as várias formas, né, de fazer, às vezes, a mesma coisa, de compreender um contexto através de uma visão ampla, mais ampla e de conjunto, eu diria, daquela situação. Tem um meme na internet que eu acho bem legal, que é bem esse contexto aqui da perspectiva única. Não sei se vocês já viram, que é aquele 6 ou 9 desenhado, e aí tem uma pessoa de cada canto, né? E um falando, eu tô vendo um 9, o outro, não, isso é um 6. Então, assim, retrata muito bem. E aí eu vou falar um TED aqui também, que eu acho que vale a pena assistir. Foi um livro, a gente já fez live do livro, que é a questão da história única, né? Ah, não lembro o nome do livro aqui, meu bem, se você lembrar, coloca aqui no chat para o pessoal saber. A visão, né, de como a gente pode estar equivocado vendo um lado só da história, tá? Para controlar o instinto, né, acesse a sua caixa de ferramentas, não só uma única ferramenta em mãos. Teste as suas ideias. Faça com que pessoas que discordem de você testem as suas ideias e descubram as suas fraquezas. Isso muitas vezes vai te pôr em xeque, vai te pôr à prova e você vai ter que usar a sua imaginação, a sua criatividade para pensar diferente e ajudar numa solução diferente dentro daquele mesmo contexto. Proficiência limitada. Tenha humildade em relação àquilo que você não sabe. Seja cauteloso também quanto aos limites de proficiência dos outros. Então, quem nunca passou por aquele contexto onde você está tentando mostrar, explicar, ensinar alguma coisa diferente para a pessoa e a pessoa sabe tudo? E aí o problema é quando nós somos essa pessoa que achamos que sabemos de tudo, né? Porque a gente se fecha ao novo, a gente se fecha a uma forma às vezes mais fácil de lidar com aquela situação, a gente se fecha ao aprendizado e isso pode ser muito negativo na nossa existência. Opa, deu uma travada aqui, não sei se travou para vocês, tá? Mas eu vou correr aqui porque a gente precisa chegar aqui ao final da live. Agora que eu tô vendo, só temos 4 minutos. Se você analisou um problema em profundidade, pode acabar exagerando a importância desse problema ou da sua solução. Nenhuma ferramenta serve para tudo. Mantenha-se aberto a ideias vindas de outras áreas, né? Perigo de uma história única. Obrigada, meu bem, esse mesmo. Vale a pena, gente, tanto ler o livro, é um livro minúsculo, em um dia você lê, não precisa de uma semana, mas o TED também retrata bem. Ai, não travou, maravilha. Números, mas não só números. O mundo não pode ser compreendido sem números e não pode ser compreendido só com números. Aprecie os dados numéricos por aquilo que eles dizem sobre vidas reais. Tenha cautela com ideias simples e soluções simples. A história está cheia de visionários que recorreram a simples visões utópicas para justificar ações terríveis. Acolha bem a diversidade, seja diverso, seja flexível, combine ideias, faça concessões, resolva problemas caso a caso. Teste, né? Tenta uma ideia diferente. Se não der certo, você volta para aquilo que você acha que é a melhor forma de fazer ou como saberia. Você vai aprender formas diferentes de fazer a mesma coisa e muitas vezes formas melhores do que a sua. Capítulo 9, instinto de culpar. Factfulness é reconhecer quando um bode expiatório está sendo usado e lembrar que jogar a culpa no indivíduo frequentemente tira o foco de outras possíveis explicações e bloqueia a nossa capacidade de evitar problemas semelhantes no futuro. Para controlar o instinto de culpar, resista ao impulso de encontrar um bode expiatório. Pare de procurar algo ou alguém em quem colocar a culpa de tudo o que acontece com você e na sua vida. Procure causas e não vilões. Quando algo sai errado, não procure um indivíduo ou um grupo para responsabilizar. Aceite que coisas ruins podem acontecer sem que ninguém tenha tido a intenção. Gaste a sua energia
compreendendo as múltiplas causas de interação ou sistema que criaram a situação. Procure sistemas e não heróis. Quando alguém atribui a si mesmo a responsabilidade por alguma coisa boa, pergunte se o resultado poderia ter acontecido de qualquer forma, mesmo se esse indivíduo não tivesse feito nada. Dê crédito ao sistema. Então, crie, né, um sistema, uma metodologia que, dependente de quem esteja atuando ali, ou operando aquele sistema, o resultado seja satisfatório e possa ser o mesmo. Capítulo 10 e último, o instinto de urgência. Factfulness é reconhecer quando uma decisão parece urgente e lembrar que ela raramente é. Para controlar o instinto de urgência, vá com calma. Planeje, programe, organize. Pare e respire. Quando o seu instinto de urgência é disparado, os seus outros instintos entram em jogo e a sua análise se desliga. Peça mais tempo e mais informações. Raramente é agora ou nunca e raramente é isso ou aquilo. Então, cuidado com esses extremos. Insista nos dados. Se algo é urgente e importante, deveria ser medido e programado principalmente. Seja cauteloso com informações que são relevantes, mas imprecisas, ou precisas, mas irrelevantes. Somente dados relevantes e precisos são úteis. Desconfie de gente com bolas de cristal. Qualquer previsão sobre o futuro é incerta. Suspeite de previsões que não reconhecem isso. Insista em ter uma gama completa de cenários, nunca apenas o pior ou o melhor cenário. Avalie todas as possibilidades. Pergunte com que frequência essas previsões se mostraram corretas no passado. Avalie um histórico, uma série histórica daquele contexto. Tenha cautela com ações drásticas. Pergunte quais serão os efeitos colaterais. Pergunte como a ideia foi testada. Avanços práticos graduais e avaliações de impacto são menos dramáticos, mas geralmente mais efetivos. A palavra descreve o seu comportamento. E aí, já com o nosso tempo estourado, eu vou para as palavras finais. Combater a ignorância e disseminar uma visão de mundo baseada em fato, às vezes pode ser uma forma frustrante, mas no fim, inspiradora e prazerosa de se passar a vida. É útil e relevante aprender sobre como o mundo realmente é. Compreender por que espalhar esse conhecimento e mudar as visões de mundo das pessoas tem sido muito duro. Uma visão de mundo baseada em fatos é um modo mais útil de se conduzir a vida. Uma visão de mundo baseada em fatos é mais confortável, gera menos estresse e desesperança do que a visão de mundo dramática, que simplesmente é negativa e aterrorizante demais. E para finalizar, quando temos uma visão de mundo baseada em fatos, podemos perceber que o mundo não é tão ruim quanto parece e podemos perceber o que precisamos fazer para continuar deixando ainda melhor. Beijo grande a todos. 11:1. Esse livro aqui, ó, para quem chegou depois, tá? Factfulness é um livro muito bom que eu super recomendo. Não é livro de uma semana, mas que vale a pena ler. Beijo grande, a gente volta no primeiro domingo de julho e semana a semana eu vou postando no feed o livro da semana, tá bom? Obrigada para todos, uma excelente semana, que o mês de junho seja maravilhoso, chegamos ao meio do ano e que a gente possa aproveitar cada dia mais a nossa relação com tudo baseado em fatos para ter uma visão mais limpa, melhor, mais feliz e mais tranquila também, mais serena.